de cruz se erigir, nela um dia fugir, como emblema de vergonha. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa vai trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nesta cruz padecer e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Aleluia, glórias a Deus. Graça e paz, irmãos. Motivo de grande satisfação estar com vocês mais uma vez neste momento para estarmos meditando juntos sobre a palavra de Deus. Às terças-feiras nós temos assumido esse desafio de estar trazendo uma mensagem expositiva dentro do Evangelho de João. E hoje nós vamos estar discorrendo então, dando início ao capítulo de número 8, versículo de número 1 até o 11, o qual nós vamos tentar então expor esta palavra nesta noite. Quero que você leia comigo então esse evangelho. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus sentou-se e o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe,
e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouvira isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Vamos orar. No nome de Jesus, nós alçamos a nossa voz neste momento, pedindo a Deus que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha colocar a sua vontade em nosso coração para que ela possa ser pregada e anunciada neste momento através deste canal de comunicação. Muito obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra e pela tua misericórdia. E eu te peço em nome de Jesus, nos abençoe, ó Pai, nos revele a tua palavra neste momento. É assim que nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. No capítulo 8, versículo de número 1, Jesus ele começa dizendo que ele foi aos montes das oliveiras. E muitas vezes nós ouvimos falar sobre este monte nas escrituras sagradas. E esse monte nada mais é que ele é um pico dentro de 4 picos que compõem uma pequena montanha. Esse pico aí chamado Monte das Oliveiras, mais ou menos fica uns 800 a 850 metros de altura em relação ao nível do mar. E o importante aqui, dentro desse contexto, que esse pico, dentro desses 4, que se chamam os Montes das Oliveiras, como está no plural aqui no texto, esse pico em específico está em direção a Jerusalém. E era comum que Jesus sempre se retirava para descansar ali no Monte das Oliveiras, também para orar, para ter um momento com o seu Pai em adoração, em oração. E isso aqui nos ajuda a entender muitas coisas. Jesus, ele é o principal exemplo da igreja. Jesus, ele é a pedra angular. Jesus é o grande espelho que nós devemos olhar e tentar refletir a imagem dele em nós todos os dias. E pensando nesse texto, eu consigo enxergar como que é importante nós termos uma vida de devocional. Nós temos uma vida de oração. É importante você, ouvinte, que tenha um momento para você ler as Escrituras, que você tenha um momento para falar com Deus, que você tenha um momento para se relacionar com o Criador. E Jesus aqui, mesmo sendo Deus, Jesus com todas as prerrogativas de um ser poderoso e sobrenatural, Jesus aquele que ao comando da sua voz fez nascer e trouxe à existência tudo aquilo que nós conhecemos, ele aqui no seu momento de humildade como homem, nos demonstra como que é importante esta necessidade de ter um relacionamento com Deus. E a pergunta que nos cabe a partir desse primeiro versículo do capítulo 8 do Evangelho de João, ele é muito perspicaz quando nos traz aqui uma reflexão, uma introspecção sobre a nossa vida. Como que está a sua vida de oração? Ou melhor dizendo, como está as nossas vidas? Como está a minha, a sua, a vida do cristão em oração, a vida do cristão em seu devocional diário? Deus quer que nós mantenhamos esta linha relacional com Ele todos os dias. Então é importante que eu e você tenhamos uma vida de oração, um momento a sós com o nosso Deus. No verso 2, Jesus também, mais uma vez, ele traz algo sublime no ensino deste evangelho. No verso 2 diz assim, João: pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Aqui Jesus trabalha 2 práticas muito comum dentro do ministério de Jesus aqui na terra. Primeiro, era comum que Jesus frequentasse sinagogas. E era comum também que Jesus ensinasse. Então vamos falar da primeira característica aqui. A primeira, hoje,
nós percebemos que não só no Brasil e no mundo, os cristãos dessa pós-modernidade têm uma dificuldade de ter uma vida em koinonia, em comunhão, viver como igreja. E sendo mais assertivo com você neste momento, nós percebemos que está surgindo um novo movimento no cenário evangélico chamado os desigrejados. Pastor, mas o que é esses desigrejados? Desigrejados são aquelas pessoas que se dizem cristãs, essas pessoas que se dizem que teve uma experiência com Jesus, que nasceram de novo, mas não estão na igreja, não frequentam uma igreja, não estão ligados ao corpo, à membresia de uma igreja, mesmo que seja institucional. Bem, é verdade que para ser um cristão não é necessário ter uma igreja. É bem verdade também que para ser fiel a Deus não precisa ter um sacerdote, mas é bem verdade que quando nós somos cristãos, nós precisamos desenvolver a nossa igreja que existe dentro de nós a partir de uma comunhão com o meu próximo. E pensando então, a partir desse contexto, eu entendo que nós fomos chamados para viver em comunhão, para viver unidos, entendendo a dificuldade um do outro, sendo bênção um na vida do outro, entendendo que nessa coletividade, nós como noiva, mesmo no singular, mas sendo plural como uma igreja, como a eclésia do Senhor, nós devemos sim estar vivendo essa vida coletiva, unidos como irmãos, como igreja. Porque é isso que nós vamos fazer lá no céu. E eu quero deixar claro uma observação: se você tem problemas de relacionamento com pessoas, quer sejam familiares, quer sejam na igreja, no trabalho, você tem que fazer uma introspectiva e tentar consertar então isso que existe dentro de você, porque lá no céu nós vamos viver uma vida coletiva. E aqui nós estamos na igreja justamente para isso, para tentar nos afinar, para nos alinhar ao Evangelho a ponto de vivermos uma vida coletiva. E se nós não queremos viver uma vida coletiva, significa então que nós temos que repensar se queremos viver no céu. Porque no céu vai ser uma vida coletiva. E dentro dessa proposta, tem muita gente que não quer vir na igreja, não é porque ele não gosta de viver com outras pessoas, ele não quer vir na igreja simplesmente porque ele não quer assumir responsabilidades. Tem pessoas que não querem vir na igreja porque elas são intolerantes. Qualquer coisa tira ela do eixo. Qualquer coisa deixa ela insatisfeita. A música deixa ela insatisfeita. Talvez o choro de uma criança deixe ela intolerante. Ela não tem paciência com nada. Tem muita gente que não quer vir na igreja porque são muito perfeccionistas. Eles querem que o som esteja perfeito, quer que o ar-condicionado esteja perfeito, os bancos estejam perfeitos. Então ela tem essa dificuldade. Muita gente não quer vir na igreja porque não gostam de serem questionados e cobrados pelo Evangelho. Eles não querem fazer o que a palavra de Deus diz, eles querem fazer aquilo que eles desejam fazer. O Evangelho, meus irmãos, não é para que eu venha e faça simplesmente aquilo que eu desejo. O Evangelho vem para me tornar servo e fazer tudo aquilo que meu Pai deseja. É essa a ideia que nós temos que ter como igreja. E é bem verdade também que, infelizmente, nesses momentos que estamos vivendo no mundo e no Brasil, nessa pandemia do Covid-19, as igrejas, em grande parte do Brasil, estão fechadas. Tem alguns que nós conversamos que está com seu coração cortado. Estão entristecidos porque não vê a hora de poder estar em comunhão com a igreja. Mas tem alguns que parece que fazem festa. Esse Covid veio bem a calhar. Tirou ele daquele hall de membresia, aonde ele pode se alimentar de vez em quando pela internet, com alguns fragmentos, com algumas palavras, mas ele não precisa assumir o compromisso. Então eu te chamo neste momento para que você venha repensar a sua vida como igreja. Daqui a pouco nós vamos retomar então as nossas atividades, e eu gostaria muito de vê-lo aqui dentro.
glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não abandonando a nossa congregação, como era costume de muitos, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. E a vinda de Jesus se aproxima. E mais do que nunca nós devemos viver uma vida assim, em coinonia, em comunidade, unidos, juntos, na presença do nosso Deus. Mas tem outro aspecto aqui importante no versículo 2 do capítulo 8 de João, que fala sobre a característica pedagógica de Jesus. Jesus, ele nunca perdeu tempo quando estava no meio da multidão, nas sinagogas, em qualquer lugar em que ele estivesse, ele estava ensinando. E é isso que eu e você fomos chamados para fazer. Chamados para ensinar, falar das boas novas do Evangelho. Mas, infelizmente, nós também conseguimos detectar um problema na igreja da pós-modernidade. Nós vemos instituições, inclusive instituições históricas, que abandonaram a escola bíblica, reduziram o número de cultos, estão agora se enveredando pelos caminhos cibernéticos e se esquecendo da forma primitiva de ser igreja. E aqui dentro desse contexto nós entendemos que estar aqui na igreja, ser a igreja, é para viver o ensino que a igreja pode nos proporcionar através da palavra do Senhor. Porque as escrituras dizem o seguinte, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É importante sim que tenhamos uma vida de oração, mas também é importante que tenhamos uma vida de leitura das Escrituras Sagradas. É importante que tenhamos uma vida de constante o quê? Ensino em relação à palavra de Deus para a nossa vida e nosso comportamento. E perguntando dentro desse contexto, você tem lido a sua Bíblia? Você tem bebido dessa fonte? Você tem aprendido da palavra de Deus? Porque o discipulado nosso nunca acaba. Jesus nos ensina todos os dias. E no versículo de número 3, ainda numa perspectiva expositiva desse texto, diz o seguinte: então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés ordena que ela seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Olha aqui a pergunta dos fariseus para Jesus. Aqui é uma pergunta carregada de veneno. Nós sabemos que esse povo, o qual estavam questionando a Jesus, os fariseus, eles não só eram religiosos, como eles eram líderes de um partido político que dominava Jerusalém. E eles seguiam a lei mosaica. E a lei de Moisés dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada ou atravessada por uma espada publicamente. E esse pecado era um pecado tão pesado que era uma ofensa ao dono daquela mulher. Porque nesse tempo, no Oriente Médio, os homens achavam que eram donos, tinham posse sobre as mulheres. E quando alguém cometia o adultério, não só era o pecado do adultério, da traição, mas o pecado de roubo. Então havia um agravamento, e essa pessoa ela morria dessa maneira. E dentro desse contexto, nós vemos que os fariseus questionaram a Jesus, tentando colocá-lo na parede, dizendo: Jesus, olha, a lei está dizendo que tem que apedrejar essa mulher, o que o senhor faz? E aqui nós aprendemos uma lição preciosa. A lição que nós aprendemos aqui, que a misericórdia de Jesus Cristo é surpreendente. A misericórdia de Jesus Cristo é surpreendente. Eu quero fazer uma pergunta a você, e também a faço. Imaginemos que, se Deus fosse usar do mesmo juízo que eu e você usamos com as pessoas, será que alguém seria salvo? Será que alguém seria alcançado pela graça de Cristo? Obviamente que a pergunta seria não. Ah, pastor, então quer dizer que a gente pode pecar e está tudo certo, porque o juízo de Deus é diferente?
e Ele não vai pesar a mão sobre nós, e vai dar tudo certo, está tudo bem. Não é isso que eu disse. Eu estou dizendo que Jesus, Ele ama o ser humano. Ele te ama e Ele me ama. E Ele nos perdoa porque Ele quer que eu e você vivamos com Ele em comum unidade na graça e na presença do nosso Deus eternamente. E no céu não entra pecadores, senão pecadores arrependidos. E aqui essa mulher tem algo interessante que Jesus disse para ela. Lá no verso 6. Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Jesus, porém, inclinando, começou a escrever no chão. Continuando no versículo 7, mas como insistisse em perguntar-lhe, aqueles dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Assim foi a pergunta de Jesus para os fariseus. E aqui o texto fala que, um a um, do mais velho ao mais moço, deixou a pedra no chão e foi para sua casa. O que significa isso? Primeira coisa, irmãos, eu e você não fomos chamados para serem juízes, fomos chamados para serem testemunhas do Evangelho. Segunda coisa, nós temos que entender que a misericórdia faz parte da característica de todo cristão. Terceira coisa, nós temos que entender que aquela mulher em adultério poderia ser eu e você. E quarta coisa, o peso da balança do Senhor não está nas nossas mãos, mas está na mão dele. Então, nós não estamos aqui como igreja para impetrar um juízo de valor sobre os pecadores, mas para dizer o quê? A mensagem das boas novas que diz, se você se arrepende dos seus pecados, Jesus ele é fiel e ele perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida e te salva, te tira desse mundo, desse tremedal de lama e coloca os seus pés em uma terra forte, uma terra firme, e essa terra significa Jesus. E perguntando para você então, ao final dessa reflexão, como que está a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que me ouve? Talvez você não caiu em adultério, mas talvez você esteja vivendo outros pecados. Talvez se você pudesse me falar, você diria assim, pastor, eu gostaria de deixar o mundo de vícios, mas eu não consigo parar de beber. Pastor, eu gostaria de deixar a droga, mas não consigo deixar de usar a droga. Pastor, eu gostaria de deixar a fornicação, mas para mim está tão difícil. Pastor, eu gostaria de deixar a vida de adultério, mas eu não consigo. E eu vou te dar receita então para você nessa noite, para mim, para todos nós. A Bíblia diz, nós precisamos que algo aconteça em nós, e o que é necessário para que eu e você mudemos de vida é arrependimento. Eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque sem arrependimento ninguém irá para o céu, sem arrependimento ninguém terá perdão da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, sem arrependimento ninguém nasce de novo, sem arrependimento eu e você nós vamos voltar à vida pregressa que vivíamos. Você viciado vai voltar para a droga, você que é bêbado vai voltar para a bebida, você que está na vida de adultério vai voltar a cometer o adultério, porque na força do nosso braço humano, nós não vamos conseguir vencer o mundo, nós não vamos conseguir vencer os nossos desejos e a nossa carne. Nós precisamos do Espírito Santo morando dentro de nós para nos fortalecer e nos conduzir então à nova Canaã celestial. E Deus é surpreendente com a sua misericórdia que está disponível para você, para mim, para todos aqueles que confessam que pecaram e que precisam da graça de Deus. Jesus disse para aquela mulher, cadê os seus acusadores? A mulher disse, olha, todos foram embora. Jesus disse para aquela mulher, seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. E eu digo para você em nome de Jesus, se você aí está pensando em seu pecado e pedir perdão pelo seu pecado, em nome de Jesus, se arrependeu verdadeiramente, eles estão perdoados. E digo, parafraseando as palavras de Jesus, vá e não pequemos mais, porque a misericórdia do Senhor, ela vem sobre nós e se renova a cada manhã e nos ajuda a estar de pé na presença dele. Eu quero orar com você nesta hora.
Jesus, a tua palavra aqui, ela falou sobre misericórdia e graça. E o Senhor tem disponível isso para todos aqueles que são pecadores. E eu te peço, Pai, é que se aqueles que estão vivendo qualquer tipo de pecado, precisam de ajuda para vencê-los, Senhor, que o Senhor esteja dando graça, que o Senhor esteja, Pai, estendendo as suas mãos de misericórdia, ó Deus, tirando toda a ansiedade, tirando todo o desejo, toda a lascívia, tudo aquilo, Pai, que nos impede de ter uma vida reta diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo e te peço, Deus, que o Senhor venha promover vida nova na vida de todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, para a glória do teu nome que oro. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana na presença de Deus. E não se esqueça, Jesus te ama. E nenhum pecado é maior do que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vá em paz. Uma boa semana. E até o nosso próximo encontro. Amém.